Que o Espírito da Verdade nos ensine toda a verdade. Após estabelecermos a natureza, a extensão e a fonte da sagrada doutrina, a teologia, uma questão fundamental se apresenta. Qual é o seu objeto próprio? Ou seja, sobre o que, fundamentalmente, esta ciência trata? Qual é o seu foco principal e unificador? Esta é a primeira parte da Suma. Questão 1, artigo 7. Se Deus é o objeto desta ciência. Vamos aos argumentos que sugerem que não é Deus o objeto desta ciência. As objeções. Os argumentos de que Deus não é o objeto desta ciência. Primeira objeção. Pois é necessário, em qualquer ciência, supor a essência do objeto, segundo o filósofo. Ora, esta ciência não supõe a essência de Deus, pois, diz Damasceno, é impossível assinalar a essência divina, donde não é Deus o objeto desta ciência. Explicação. Aristóteles, o filósofo, ensina que, para ter uma ciência sobre algo, precisamos conhecer a essência desse objeto. Por exemplo, para ter a ciência da biologia, precisamos saber o que é a vida. Mas São João Damasceno, um importante padre da Igreja, afirma que é impossível conhecer a essência de Deus. Se não podemos conhecer a essência de Deus, como ele pode ser o objeto de uma ciência? Segunda objeção. Abrange o objeto da ciência tudo o que ela trata. Porém, na Sagrada Doutrina, há muitos outros assuntos além de Deus, por exemplo, as criaturas e os costumes humanos. Logo, não é Deus o objeto desta ciência. Explicação. O objeto de uma ciência abrange tudo o que ela estuda. Mas a teologia não fala apenas de Deus. Ela também estuda as criaturas, anjos, homens, o mundo, os sacramentos, a igreja, a moral, etc. Se ela trata de tantas outras coisas, como podemos dizer que somente Deus é o seu objeto? O objeto parece ser muito mais amplo. Agora vem o mas em contrário, que é a resposta de Santo Tomás contra as objeções. O próprio nome da ciência já aponta para a resposta. Objeto da ciência é o assunto nela principalmente tratado. Ora, Deus é o assunto principal desta ciência, pois é chamada teologia ou tratado de Deus. Logo, Deus é o objeto desta ciência. Explicação simples. O termo teologia vem do grego theos, Deus, e logos, estudo, tratado. O próprio nome significa estudo de Deus. Isso sugere fortemente que Deus é o seu objeto principal. A solução do Dr. Angélico. Santo Tomás afirma categoricamente que Deus é o objeto desta ciência. Ele explica a natureza do objeto de uma ciência da seguinte maneira: o objeto de um poder ou de um hábito. Como a ciência não é meramente a matéria que ela estuda, mas a perspectiva ou o aspecto sob o qual tudo é considerado. Exemplo: a vista enxerga um homem e uma pedra. Mas o objeto próprio da vista não é homem ou pedra, é a cor, a coloração. Tudo o que a vista percebe, ela percebe enquanto colorido. A Sagrada Doutrina trata de tudo com referência a Deus. Ela trata de Deus diretamente. Ela trata de todas as outras coisas, criaturas, moral, etc., somente na medida em que elas se relacionam com Deus, seja como seu princípio, seja como seu fim. Os princípios da fé, que são os fundamentos desta ciência, têm Deus como objeto, e a ciência como um todo, por estar contida virtualmente em seus princípios, tem o mesmo objeto. Portanto, embora a teologia trate de muitas coisas, ela as trata todas sob a única e unificadora perspectiva de sua relação com Deus. Por isso, Deus é verdadeiramente o seu objeto. As respostas às objeções. Resposta à primeira. Impossibilidade de conhecer a essência divina. É verdade que não podemos conhecer a essência de Deus compreensivamente, ou seja, de modo exaustivo, como Deus se conhece a si mesmo. Contudo, esta doutrina usa os efeitos de Deus, tanto na natureza quanto na graça, como um substituto para a definição de sua essência. Assim como algumas ciências filosóficas inferem algo sobre uma causa a partir de seus efeitos, a teologia faz o mesmo. Ela não conhece a essência em si, mas as verdades sobre Deus são apreendidas de modo análogo
através de seus efeitos e da revelação. Resposta à segunda: outros assuntos além de Deus. Todos os outros assuntos tratados na Sagrada Doutrina, criaturas, costumes, sacramentos, são incluídos em seu objeto, mas não como partes autônomas, ou espécies ou acidentes de Deus. Eles são tratados em relação a Deus, como sendo dele, por ele e para ele. Tudo é visto através da lente de sua conexão com Deus como princípio e fim. Conclusão: a teologia é, em sua essência, o estudo de Deus. Tudo o mais que ela aborda, a criação, a moral, a história da salvação, é sempre visto e compreendido em sua relação com Deus. Isso confere à teologia uma unidade e uma dignidade singulares.